Olá pessoal, boa noite. É uma alegria ter vocês aqui para mais esse momento de luz. Pedimos para todos os irmãos de luz que aqui se faz presente, que nos oriente e nos intua e nos faça instrumento para que possamos buscar o progresso e o amor de Deus. E auxiliar para que esse assunto, que é super importante e inspirador, a juventude, o espiritismo e os desafios atuais. A juventude atual enfrenta um mundo de transformações rápidas por digitalizações e excesso de informações, gerando desafios únicos na busca por um propósito. É uma jornada intensa, não é mesmo? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantas informações que nos chegam por todos os lados. E no meio de tudo isso, surge aquela pergunta: qual é o meu propósito? Onde me encaixo? Sim, a doutrina espírita de Allan Kardec nos oferece essas respostas. Como se fosse uma bússola atemporal, um entendimento racional da vida e do lugar que nós ocupamos. É algo ideal para os jovens que buscam um sentido em sua vida. Uma bússola como se fosse uma ferramenta que nos ajuda a navegar com clareza. É um roteiro e nos encontrar o verdadeiro sentido da vida. Isso é incrível. Vamos mergulhar então um pouco nos pilares que nos sustentam essas ideias. Somos espíritos imortais, isso já é uma certeza. É um processo contínuo de aprimoramento moral e intelectual, através de múltiplas vidas. Pense que cada vida é uma etapa de uma grande jornada. E não é só agora, mas sim toda uma eternidade de aprendizado. O crescimento que é libertador. E cada vida é uma oportunidade para nos aperfeiçoarmos, superando os nossos vícios, desenvolvendo nossas virtudes, com amor, humildade, paciência, buscando então a perfeição e a proximidade com Deus. É como se fosse a escola da vida, onde cada aula a gente se torna uma versão melhor de nós mesmos. Isso é um desafio muito lindo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta as leis morais e universais que guiam para o progresso espiritual e o propósito da vida. Essas leis não são regras arbitrárias, são princípios divinos que nos mostram o caminho para a sabedoria, para a bondade e uma verdadeira felicidade. A doutrina espírita vê o jovem como um espírito em aprimoramento contínuo. É o dever da nossa geração criar condições para o desenvolvimento moral e espiritual dos nossos jovens, que são como se fossem os nautas que estão por vir, navegando pelo futuro. É uma responsabilidade muito grande, é um poder muito grande. Vocês, jovens, são os construtores do amanhã. As escolhas que vocês fazem hoje estão traçando um curso para todo um futuro. Sabemos que não é fácil, de forma alguma. O mundo digital, apesar de tantas vantagens maravilhosas que temos, também nos traz muitos perigos. A saturação de informação, muitas distrações, é rede social. É uma busca por uma aceitação que pode acabar nos afastando da fé, do propósito interior. A tecnologia leva as relações interpessoais à distância, com poucos contatos presenciais. É um paradoxo da conexão e do isolamento. Tanta gente online e às vezes tão sozinhas. O desafio é manter a nossa autenticidade, os nossos relacionamentos genuínos. A ideia de todas as verdades são relativas, uma visão não religiosa do mundo, desafiam até a fé, minando cada fundamento sólido e pela busca
das referências espirituais. Sem um guia, sem um propósito, a gente pode se sentir um tanto quanto perdido. Mas a doutrina espírita também está aí para nos preencher esse vácuo, oferecendo então uma cosmovisão coerente e moralmente fundamentada. A espiritualidade na cybercultura pode perder um pouco, pender bastante para o individualismo. É um aspecto. Mas o espiritismo nos convida a ir além do individualismo. Abraçar a fraternidade. Entender o nosso progresso está ligado ao progresso de todos. E como o espiritismo então pode nos ajudar nessa jornada? Ele é um roteiro. Ele é um suporte. Nos 5 obras de Allan Kardec, as 5 obras principais, né, oferece um roteiro completo. A compreensão, a desmistificação, o esclarecimento que nos guia para cada passo. O Espiritismo nos convida a olhar para dentro, para entender essa imperfeição e trabalhá-la com superação, buscando então cada vez mais a perfeição. É olhar para dentro e conhecer então quem realmente somos. Trabalhar para que seja cada vez melhor. É fundamental. Aliar os princípios espíritas na ação que praticamos, na prática do amor ao próximo, na caridade, na solidariedade, combatendo o individualismo. A arte e a educação é um meio muito forte com isso. E não é só teoria, tá? É viver e aprender aquilo que estudamos. A arte, a gente pode ser uma ferramenta poderosa para expressar. Tanto que vários grupos espíritas sempre tendem a trabalhar com a arte, porque é algo que acrescenta para os nossos estudos. O Espiritismo oferece uma fé baseada na razão, no estudo e na lógica, sendo um porto seguro contra o relativismo. Não é uma fé cega, é uma fé que a gente entende, que a gente se questiona e até fazer sentido. É a participação de grupos de estudo, atividades espíritas que são essenciais para o apoio mútuo e a troca de experiência para esse amadurecimento espiritual. Ninguém evolui sozinho. Estar em comunidade, aprender junto, compartilhar, isso que nos fortalece. A doutrina oferece então esse roteiro claro e esperançoso para os desafios espirituais que a juventude vai enfrentar, como nós enfrentamos, como nós já enfrentou por muitas vezes. Elas nos mostram que somos os nautas que estão por vir, os navegadores desse futuro, com energia, com potencial criativo. E esse é um convite para que essa energia e esse aprimoramento espiritual explore com as obras de Allan Kardec, participando de grupos e praticando o bem, buscando a espiritualidade autêntica, construindo um mundo, mas com progresso contínuo, com a verdadeira felicidade na prática do amor. Então vamos juntos, vamos explorar e questionar, aprender, colocar em prática tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina. Esse convite não é só para jovens, é para todos, todos nós que temos essa condição de nos guiar pelo progresso. Fica aqui o convite, tá? Para quem puder, coloque os jovens, indiquem os jovens para o grupo espírita, que eles são o futuro de nossas casas, ele é o futuro da nossa fé. Coloque essa comunidade viva e latente junto a todos. E isso é a semente que vai brotar com força e transformar todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todos.